Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 10 de julho de 2024, nessa quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Queremos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de hoje, que é tirado de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Mateus usa não o reino de Deus, mas reino dos céus, porque ele fala para o judeu, e o povo judeu não pode pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável. Ou seja, a gente não tem dignidade de dizer o nome de Deus, por isso que ele fala reino dos céus. O que nós temos agora? Nós temos Jesus. Ontem a gente viu que Jesus é um homem preocupado com a multidão, que parece ovelha sem pastor, preocupado com gente abandonada, preocupada com gente muda, preocupada com gente cega, preocupada com gente que não anda, que não tem liberdade, preocupado em perdoar os pecados e não condenar ninguém, preocupado em anunciar o reino de Deus, apresentar Deus como um Pai carinhoso, que se inclina para nos ouvir e nos mostrar os caminhos da verdade e os caminhos para Deus. Por outro lado, Jesus começa a ser perseguido pelos fariseus, doutores da lei, os anciãos, os partidários de Herodes, porque se sentem ameaçados com o discurso de Jesus. Afinal, como explicar que um carpinteiro que foi criado em uma cidade desconhecida, Nazaré, passa um pouco, começa a ter importância e seguidores? Como entender isso? E o Evangelho de hoje, Jesus percebe que a messe é grande e precisa de operários, e Jesus começa a escolher, Jesus escolhe 12. Dentro da tradição, não era o mestre que escolhia os seus discípulos, mas dentro da tradição da época, o discípulo que escolhia qual mestre gostaria de seguir. Jesus inverte isso, é Jesus que escolhe. Jesus que escolhe os 12. Em todas as listas, Pedro é o primeiro, Judas é o último. Em todas as listas primitivas dos 12, Pedro é sempre o primeiro e Judas é sempre o último. O primeiro papa, o primeiro a ser chamado, é sempre o primeiro. E Judas, o traidor, é sempre o último. Há uma distância entre Pedro e Judas. Apesar que os dois na Santa Ceia são dois traidores. Um trai com palavras e outro trai com ações. Então, o Evangelho de hoje, Jesus chama seus discípulos e dá poder para duas realidades. Jesus dá poder para que eles expulsem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos tratando do ser humano. Ser possuído pelo demônio, por um espírito mau, é o ser humano alienado, que perdeu a consciência. É o ser humano que não tem mais liberdade. É o ser humano escravizado do mal. Então, expulsar todos os espíritos maus, todos os demônios, significa nos dar a liberdade de consciência, nos dar a liberdade de paz, arrancar dentro de nós a alienação e nos dar uma lucidez. E o outro é todo tipo de doença e enfermidade, é a nossa doença física, é o corpo que não funciona. Então, qual que é a autoridade dos discípulos? Devolver saúde e sanidade e santidade ao ser humano. Nos curar das nossas doenças emocionais, psíquicas, espirituais e também das nossas doenças físicas. Nos dá saúde.
Esta é a missão. Jesus chama seus discípulos e dá poder para eles fazerem isso, arrancar de dentro de nós a maldade, a alienação, os espíritos maus, e nos dá saúde, seria saúde de corpo e alma. Então, e ele escolhe 12, sempre com essa lista de Pedro é o primeiro, Judas é o último. São diferentes, são homens os 4 primeiros são homens de pescaria. Mateus é um cobrador de impostos. Um é Zelota. Zelota era um partido que defendia a luta armada contra o Império Romano. Então era um guerreiro, era um cara de revolução. Então todos eles de atividades muito práticas, nenhum teórico, nenhum rabino, nenhum mestre da lei, nenhum intelectual. Todos homens de trabalho braçal e muito prático, porque a fé exige a praticidade na vida. A fé exige uma conduta prática e não um discurso teórico. Tanto que os evangelhos não diz muito teoria, diz o que Jesus faz. O que Jesus faz, o que ele faz em relação ao outro. O que ele faz diante de um mudo, de um cego, de alguém que está passando fome, de alguém que está doente, de um leproso. O que ele faz diante de uma multidão abandonada. O que ele faz diante de um povo que não tem pastor. Então Jesus é um homem de conduta prática, de movimento prático, não de discurso teórico. O difícil às vezes hoje na fé é que há muito discurso e muita pouca prática. A internet está entupida de gente que fala, mas existe uma grande diferença entre o ser humano que fala e age e o ser humano que fala por falar. Existe uma grande diferença entre a pessoa que fala por falar e a pessoa que fala com fé. É o que dizia um antigo padre já falecido, fulano fala com unção. Falar com unção é falar com autoridade, é falar com verdade, é falar com fé. Porque eu posso fazer um discurso muito bonito e não ter fé naquilo. E eu posso fazer discurso de coisas que eu não acredito. Isso que a gente chama de hipocrisia, falsidade. Então Jesus no Evangelho escolhe esses 12, todos eles com a sua característica própria, e são 12 porque representam o novo povo de Deus. As 12 tribos de Israel agora são substituídas por 12 apóstolos. Não é mais agora uma família de um povo, de uma nação, mas agora toda a humanidade que crê na igreja através desses 12 apóstolos vão se tornar filhos de Deus, pertence à família de Jesus. É aquela situação que a mãe e os irmãos foram visitar Jesus, mas não entraram na casa e sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Quem são eles? Porque não entrar na casa significa que você não está de acordo com o que está acontecendo dentro daquela casa. Então Jesus olha ao redor. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então o critério familiar de união agora é fazer a vontade de Deus. Não mais agora fazer a minha vontade pessoal, é abrir mão da minha vontade pessoal em função da vontade de Deus. E o Evangelho continua, Não deveis, e a primeira orientação de Jesus é prática, não deveis ir aos pagãos e nem entrar em casa de samaritano. Porque na primeira ideia de Jesus, Jesus vem para o povo, para as ovelhas desgarradas de Israel, para o povo de Israel. Depois, com o passar do tempo, Jesus vai ampliar isso aos pagãos e aos samaritanos. E conclui dizendo a todos os povos. A todos os povos. Inicialmente, Jesus tinha a ideia de que ele, o Messias, viria só para o povo de Israel, para o povo de Deus. Por isso, essa orientação primeira dos 12. Não vão em casas de pagão nem samaritanos. Vai primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Depois Jesus muda de ideia. Não, Deus é para todos. Para toda a humanidade. Tanto que no finalzinho, ide por todos os cantos e anunciai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide a todas as criaturas, não somente humanos, a todas as criaturas. O anúncio do ressuscitado aos discípulos. Então, cabe a cada um de nós pedir a Deus que nos dê a sabedoria necessária, a luz necessária para que a gente, sendo chamado como discípulos de Jesus, a gente consiga devolver ao próximo a saúde do corpo e da alma. E anunciar o reino de Deus está próximo. Eu dizer que Deus está se aproximando de nós e quer conviver conosco. Que Deus abra o nosso coração e nos livre de todos os males. Um abraço, até mais.